sou paulistano e trabalhei por quase 10 anos em uma empresa, em uma indústria, onde o proprietário ele era chinês, legítimo. A China, naquela época, isso foi lá em 1990, finalzinho de 80 e muitos, né? O momento era um momento complicado no país, porque nós começamos no governo Collor, e o Collor estava meio que abrindo as fronteiras para o mundo, né? E o proprietário chinês conseguiu, no passar desses 10 anos, trazer muitas influências chinesas para a empresa, para a indústria e para o mercado brasileiro. Então, eu convivi com isso, nós importávamos praticamente tudo da China naquela época, e assim, tem muita história para contar dessa época, sabe? Muita gente acha que na China só tem produto ruim, ou eles só fazem produtos de baixa qualidade, mas não é verdade não, tá? A China, ela produz produtos para o mundo inteiro, e ela produz produtos de todos os níveis. Por exemplo, no que se refere à tecnologia, informática, computadores, naquela época, nós tínhamos que mandar um engenheiro praticamente mensalmente para lá para fazer compras. Então ele identificava fornecedores de cada uma das partes e peças que precisávamos e ele comprava o padrão que mais nos interessava. Porque, por exemplo, uma placa de computador, uma placa daquelas internas de computador, os chineses fabricavam ela de nível A, B, C, D, E, F, G. Então nós tínhamos que escolher qual que era o padrão que nós queríamos. Então, nós não podíamos escolher o padrão A porque custava muito caro e não era um produto acessível para o mercado brasileiro. Então nós tínhamos que encontrar um melhor custo-benefício, um produto que não dava muita manutenção, e nós encontrávamos tudo isso lá. E comprávamos assim, de container, e vinha de navio. Então, era mais ou menos um pouco essa história da empresa que eu trabalhei. E tudo isso era muito difícil, o trâmite era muito complicado, as compras eram complicadas, o envio, o desembaraço aqui em alfândega. Bom, é uma loucura, tá? Mas foram 10 anos trabalhando para um proprietário de empresa chinês. Eu também morei na Liberdade, né, por muitos anos, mais que 10 anos. Uma cultura muito diferente, por um lado muito interessante, por outro lado um pouco ruim, mas tenho aqui um pouco dentro de mim essa cultura dos chineses, dos orientais e tudo mais. Eu quero dividir hoje o programa em duas fatias, vamos chamar assim, ok? Uma dessas fatias, ela é baseada em um texto de um engenheiro chamado J.E. Conte. Está aqui. Esse é o J.E. Conte. É um engenheiro, escritor, é uma pessoa que morou na China, trabalhou na China por alguns anos. Então ele tem um conhecimento bem profundo. E nós vamos nos basear aqui em muitas opções e opiniões no texto do J.E. Conte. Ok? Então eu vou dividir uma tela aqui com vocês, onde nós vamos nos posicionar. Então, nós vamos comparar aqui Brasil, Estados Unidos e China, nesse primeiro momento, para a gente começar a conversa. Ok? Então vamos lá. Quem é o Brasil nessa história, nessa comparação? O Brasil é um país com 210 milhões de habitantes e com um PIB de 7,4 trilhões de reais. Então aqui nós temos população e PIB, para que possamos ter uma ideia. Os Estados Unidos é um país com 330 milhões de habitantes e com um PIB de 20 trilhões mais de dólares. Compreendem a diferença? Olha só. 7,4 trilhões de reais, o que significa mais ou menos 1,4 trilhões de dólares, 1,4 trilhões de dólares, contra 20 trilhões de dólares dos Estados Unidos. Quem é a China nessa história toda? A China é um país com 1,3 bilhões de habitantes. Então, assim, seriam 6,5, 7 Brasis dentro da China.
com um PIB de 14 trilhões de dólares. Então, esse é o Brasil comparado com a China, por exemplo, que é o nosso assunto de hoje. Nós somos um país muito menor em termos de população e muito mais pobre do que a China. E assim, infinitas vezes mais pobre do que os Estados Unidos. Mas olha só como é interessante a diferença que tem já entre China e Estados Unidos em termos de PIB. E está diminuindo, porque a China vem crescendo muito mais do que os Estados Unidos nos últimos anos. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Só que tem a questão da população, né? Então a China precisa de um PIB muito grande para sustentar 1,3 bilhões de habitantes. E os Estados Unidos não. 20 trilhões de PIB para sustentar uma população muito menor. A China, ela é um país ali do mercado oriental, né, do Oriente. Ela está ali entre os dragões asiáticos, né? Principalmente hoje, China, Coreia e Japão, que estão ali entre os dragões, e eles vêm de 4.000 anos de imperialismo. Então, assim, eles vêm de uma história onde eles nunca tiveram muita escolha. Eram os imperadores que decidiam tudo nos países deles. Só que a China, bem recentemente, até um pouco depois de Japão e tudo mais, ela meio que migrou desse imperialismo para o comunismo. E o que aconteceu? O povo que vinha do imperialismo, ele se manteve no comunismo, porque para ele não teve muita diferença. O povo chinês estava acostumado a ser mandado e continuou sendo mandado agora pelo comunismo, pelo Partido Comunista Chinês. E aí nós vamos contar um pouco essa história logo de cara. Logo de cara nós vamos entrar nessa evolução da China depois do comunismo chegar até lá. Meus amigos, qual que eram as características da China naquele período lá, 1970, 1980? Era um país já muito populoso e que tinha que fazer comércio para viver, porque muita população precisa trocar, precisa de alimentos, precisa de produtos. E, em função disso, a China, por ter uma população muito grande, todo mundo precisando trabalhar, o que acontecia lá? Os salários, o custo operacional na China era baixo. Então, o custo para tudo, para a produção, para tudo, era muito baixo na China. E o que aconteceu? Principalmente Estados Unidos e Europa enxergaram aquilo e enxergaram ali uma grande oportunidade. E começaram a investir na China. Eles mandavam bilhões de dólares em investimento para a China, em negócios para a China. E com isso, amigos, a China foi crescendo de 1970 para cá 10%, 15% ao ano. Então o PIB da China foi só engordando. Quando os Estados Unidos e a Europa perceberam que a China começavam a ser uma ameaça, de certa forma, eles diminuíram o investimento na China. Então, algumas empresas que faziam investimentos mais altos lá passaram a fazer investimentos altos na Índia. A Índia também tem quase 1,3 bilhões de habitantes, só que hoje é um país muito mais pobre do que a China. Os europeus e americanos começaram a migrar investimentos para a Índia, porque lá também, grande população, pobre, custo operacional baixíssimo. Então há uma tendência de que a Índia também venha a crescer muito nos próximos anos. 15% de aumento de PIB na China por 30, 40 anos foi o suficiente para tornar a China a potência mundial que é hoje. Ela só fica atrás dos Estados Unidos e óbvio que ela está crescendo menos do que antes,
mas ela continua crescendo 6, 7% ao ano. Então a China continua crescendo mais do que alguns outros países. Isso é preocupante, porque a dominação mundial por um país comunista é sempre complicado. E uma coisa interessante, meus amigos, que eu queria falar para vocês aqui, é que hoje, no mundo, nascem muito mais pessoas do que morrem. Mas é muito mais. Então, olha só a comparação. Eu vou falar números aqui de Brasil e de 2021. Para cada 10 pessoas que nascem, 3 morrem. Então, nascem 10, morrem 3 pessoas hoje no Brasil. Eu não consegui identificar esse número mundial, mas não deve ser muito diferente disso. Esse dado aqui está no portal da transparência do governo federal. Então, digitar no Google Portal da Transparência, vocês vão encontrar esses números. Então, a população está só crescendo, e muito. E nessas regiões mais populosas, a coisa é exponencial. Porque 1,3, 1,4 bilhões de pessoas se procriando, o negócio está tomando um vulto impressionante. E, em função disso, o povo precisa comer. Para engordar o suíno que alimenta o povo chinês, é preciso soja. Sim, muita soja. Muita soja. E o Brasil, assim como os Estados Unidos, são os maiores produtores mundiais de soja. Então, é por isso que nós conseguimos negociar a nossa soja com a China. A base da alimentação chinesa é a suína. Ok? A coisa é tão ramificada, o assunto é tão rico, que é até difícil de a gente juntar tudo. Mas olha só, não sei se vocês repararam, agora, 15, 30, 45 dias atrás, se você for no supermercado, o litro do óleo de soja está custando R$ 9,00. Esse mesmo litro, há 45 dias atrás, custava 3. Então, assim, triplicou o valor do óleo de soja no supermercado. Por que foi para 9? Por quê? Vocês fazem alguma ideia? Eu vou dizer para vocês. A China, ela compra a nossa soja com antecedência. Então, assim, ela está comprando a safra de 2 anos para frente. Ela não chega aqui e compra o que a gente produziu. Não. A produção de soja brasileira já está vendida para 2, 3 anos para frente. Então a China já vem comprando isso com antecedência. Só que o Brasil tem que entregar a soja que foi vendida. E às vezes a safra não é tão boa quanto se desejava. E aí, meus amigos, falta soja para o mercado interno. É mole isso? Compreendem a situação? Então, nós estamos pagando o preço de uma soja hoje altíssimo, 3 vezes mais do que devíamos, porque a China comprou tudo. E a produção não foi tão boa. Então, olha só como o mercado econômico, o mercado de compra de commodities é doido. Então, hoje nós pagamos no óleo de soja R$ 9,00, quando podíamos estar pagando 2, 3, em função da China. A China está aumentando o valor dos nossos produtos aqui dentro. E é assim. Bom, o que acontece nesses governos comunistas, e em função desse crescimento todo, é que não existe muita ética. Não existe aquela coisa tradicional do inglês, né? Aquela coisa séria, nós somos honestos, nós cumprimos horário, nós cumprimos os acordos. Nos governos comunistas, isso não funciona desse jeito. E na China também não é assim.
Então, meus amigos, o que nós vemos hoje, aqui no Brasil e no resto do mundo, é que o chinês, muitas vezes, ele não está preocupado em ser muito certinho, muito honesto. E a corrupção passa por eles como algo normal. A China tem grandes interesses no Brasil, grandes. A China já vem comprando empresas aqui no Brasil há alguns anos. Elas vêm comprando cooperativas, portos, estradas de ferro. Por que a China investiu em porto aqui no Brasil? Porque nós não tínhamos infraestrutura para exportar a quantidade de alimentos que eles precisavam. Então, eles estão arrumando a nossa infraestrutura em função deles. Só um detalhe, de comprar portos, comprar ferrovias, que é para transportar isso, chegar até o navio que vai levar esse alimento, essa soja para eles. Então, eles vêm comprando cooperativas de alimentos. Deixa eu ver o que mais, eu anotei aqui mais coisas. Portos, ferrovias, empresas de forma geral, empresas de tecnologia. Eles vêm investindo aqui na nossa tecnologia, na tecnologia de produção, em terras. Vêm comprando terras assim, adoidado. O que eles podem comprar, eles compram. Por quê? O Brasil é o celeiro do mundo para alimentação. E eles estão endinheirados comprando tudo, saindo na frente. Eles estão errados? Não. Só que nós devemos abrir os olhos, porque senão daqui a pouco nós vendemos o Brasil para a China como um todo. Então, assim, é para abrir os olhos e ficar com a pulga atrás das orelhas. Muito bem, meus amigos. Sabe o que aconteceu nos últimos anos? Entrar um pouquinho agora na política Brasil e China. Os governos anteriores, eles vinham negociando com a China muito fácil por questões de interesses. Óbvio, quem é que não quer ter um parceiro comercial como a China, endinheirada, e que compra tudo que produzimos? A China compra toda a nossa soja, toda a nossa carne, frangos, ovos, tudo. Laranja, tudo. Então é um parceiro comercial maravilhoso. Compra, paga direitinho, né? Ainda ajuda a entregar, porque está comprando do porto, aqui, de lá. Então, assim, os governos anteriores vinham tratando a China com muita tranquilidade em função de muitos benefícios. Não é? E a China, obviamente, investindo. Então, voltando agora para o momento atual de Covid, vamos lembrar São Paulo? Vamos lembrar Instituto Butantan, vacinas? Vocês acham que não tem interesses comerciais dos dois lados ali? Que não tem muito dinheiro envolvido? E que talvez não tenham muita propina ali, muita corrupção envolvida nessas vacinas? Com contratos que não podem ser abertos? Contratos feitos de forma obscura entre Instituto Butantan e Coronavac, China. Então, meus amigos, é desse jeito que eles trabalham. É dessa forma que a China trata os seus negócios com o mundo inteiro. Lá nos Estados Unidos, por 4 anos, houve um Trump, né? E o Trump brigando e batendo de frente com a China o tempo inteiro. Porque o interesse da China nos Estados Unidos também é muito grande. Então, os Estados Unidos conseguiu, por 4 anos, segurar um pouco aquele ímpeto da China para lá. Só que nos Estados Unidos, sempre um pouco mais difícil, porque os Estados Unidos é um país rico. Não se vende por pouco. Então, a corrupção nos Estados Unidos é muito menor do que aqui. Aqui, as pessoas se vendem por qualquer banana. Então, a nossa chance de cair na mão da China e vender o Brasil para a China em curto prazo de tempo é monstruosa, é imensa. Em função de sermos um país pobre, que se corrompe muito mais e que precisa muito mais da China do que precisa dos Estados Unidos.
Então nós precisamos ter um cuidado imenso no que se refere a isso. Senão daqui a pouco o nosso presidente vai ser chinês. Não duvide. Não duvide. O que aconteceu, meus amigos, com os nossos vizinhos? Vamos falar só de Argentina e Venezuela, rapidinho nessa questão política. A China, como no Brasil, ela vem investindo nesses países há muitos anos. Na Venezuela, investia em função do petróleo. Eles também precisam de petróleo lá. Comprar petróleo da Venezuela é muito mais barato do que comprar petróleo do árabe. Puxa, é mais longe, é tudo, mas é muito mais barato. Então, eles vinham investindo na Venezuela, só que, de repente, o petróleo acabou. O valor do petróleo despencou, a Venezuela morreu enquanto parceiro comercial. Ela produzia 10 barris de petróleo, hoje produz 1. Então, o que acontece com a Venezuela e China hoje? Um grande problema. A Venezuela deve para a China todo esse investimento que foi feito lá por anos e anos. E hoje ela não consegue mais pagar. O que aconteceu com a Venezuela? Ela se aliou aos russos. Olha só que história doida. Por que a Venezuela se aliou aos russos? Porque senão ela seria invadida pela China para cobrar a sua dívida. Então, assim, a Venezuela já se vendeu para a China e está sendo protegida pelos russos. Olha que doideira. Outro fator. Vamos falar agora da Argentina. A Argentina também é um grande produtor de alimentos. Muito menos do que o Brasil. Mas, para vocês terem uma ideia, a Argentina, Brasil, Estados Unidos e Canadá são os países autossuficientes em alimentação no mundo. Só que, depois desse novo governo argentino, e por conta de Covid, a Argentina produz hoje 40% do que produzia. O suficiente para alimentar a si próprio. Já não consegue mais exportar para a China nada. Então hoje, a Argentina começa a correr o mesmo risco do que a Venezuela. Só que sem um aliado forte como a Rússia. Então, daqui a pouco, corremos o risco de, em vez de termos um vizinho argentino, termos um vizinho chinês. Porque eles vão cobrar a dívida de muitos investimentos que foram feitos e vinham sendo feitos e continuam sendo feitos na Argentina. E aí, o que está acontecendo aqui no Brasil nesse aspecto? Hoje nós temos um governo diferente dos anteriores, né? Governos que negociavam com certos interesses com a China. Hoje, nós temos um governo de direita, onde a corrupção diminuiu e muito. E aí os negócios com a China, sim, estão prejudicados. Mas não exatamente a negociação direta com a China. Eu não sei se vocês já ouviram nos jornais que vira e mexe acontece de um intermediário reclamar e sair dando tiro verbal, entre aspas, para tudo quanto é lado. Porque esse intermediário, que antes ganhava a comissão dele, hoje não ganha mais. Porque o governo atual, ele não se deixa corromper. Esse intermediário que existia na negociação Brasil-China não existe mais. A negociação hoje é feita direto. Governo daqui, governo de lá. Não tem mais esse intermediário que ganhava dinheiro, que abasteciam os partidos políticos, que abasteciam os governos com din-din. Então, meus amigos,
essas pipocas todas estão pulando. Estou falando pipoca, mas na verdade são os germes. Esses germes todos estão pulando que nem doidos, porque o governo atual fechou a porta. Ele não, como diria Roberto Jefferson, ele não rouba e não deixa roubar. Veja, é 100%? Não, ainda não, porque a máquina pública ainda está muito corrompida. Muito. A máquina pública é feita de funcionários públicos. E esse povo, você não manda embora. A nossa lei não deixa chegar um governo lá e mandar todo mundo embora, contratar novos. Não. Esse povo é concursado, ele está lá dentro. E ele ainda está tentando. São esses germes, essas bactérias que estão pulando. Estão doidos. Os políticos, então, nem se falam. Então, meus amigos, nós estamos passando por um momento muito complexo. Bastante difícil. Porque esse povo todo está detonando o atual governo por conta de interesses. Muitos interesses. Muitos interesses. Interesses que vêm da China, interesses que vêm de tudo quanto é lugar, meus amigos. Então acabou a mamata. O governo cortou. E aí nós entendemos melhor a razão de tanta guerra contra esse governo. É porque o Bolsonaro fala palavrão? É porque o Bolsonaro é meio bruto? Meus amigos, é porque secou. E secou para todo mundo. E aí, esse povo sai fazendo barulho de todo lado. Conseguem entender um pouco das razões do porquê essas pessoas estão tão chateadas com o governo e que fazem essas manobras todas para detonar o governo atual? É por interesses, puros interesses financeiros. E os interesses da China são interesses comunistas. Amigos, eles fazem qualquer coisa pelo poder e qualquer coisa pelo comunismo. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. O meu tempo está apertadíssimo. Eu vou ter que pular um monte de coisa aqui, meus amigos. Um monte. Mas vamos lá. Meus amigos, tudo passa pelo Brasil nesse momento. Toda essa questão da alimentação. O Brasil hoje é a sustentação do mundo em termos de alimentos. E nós podemos melhorar muito. Só que assim, não se melhora rápido sem investimento, sem dinheiro. Então não sei como é que vai acontecer. Não sei o que vai acontecer daqui para frente. Mas pode ser que bons acordos comerciais sejam feitos, sem se vender. Podemos receber dinheiro para melhorar a nossa produção, receber investimentos para melhorar a nossa produção sem nos vender. Sem fazer o que aconteceu com a Venezuela e sem fazer o que aconteceu com a Argentina. Não podemos nos endividar, principalmente para a China, para poder produzir alimentos para eles. Não faz sentido. Então, precisa ser gradual, né? Não tem dinheiro suficiente para amanhã dobrar a produção. Então, a coisa precisa acontecer de forma sustentável. Compreendam como é sério? É muito sério, gente. Muito sério. Tem uma frase que eu ouvi hoje, legal. Se a China dominar o Brasil, o mundo passará fome. Porque a China vai alimentar só eles. Se a China não dominar o Brasil, se ela não comprar o Brasil, a China pode passar fome. Então entendam, eles não têm escolha. Eles poderiam tentar acordos comerciais conosco, mas não é isso que eles querem. Eles querem comprar o Brasil. O Brasil produzia até 10 anos atrás 70 sacos de soja por hectare. Hoje, produzimos 120 sacos de soja no mesmo hectare. Então, a produtividade brasileira cresceu assustadoramente. Tanto que nós não precisamos crescer muito em termos de área produtiva. Nós crescemos em produtividade. E isso, amigos, os Estados Unidos já fazia isso.
Nós compramos essa tecnologia e hoje produzimos tanto quanto os Estados Unidos ou mais. Ou mais. Ok? Rapidinho, a questão do Alcione, do texto dele, do vídeo dele. Alcione Giacometti. Eu vou tentar dividir com vocês aqui a tela para mostrar eles para você rapidinho. O Giovanni é esse moço aqui, ó. Vamos lá. Giovanni é esse moço aqui. Ele é um escritor, é alguém que trata muito com arqueologia, é um pensador, né? E, recentemente, ele trouxe para nós um vídeo onde ele fala dessa moça aqui. Essa moça é uma jornalista chinesa chamada Gao Yu. Gao Yu. Ela tem 70 anos de idade. Ela foi presa e condenada por vazamento de segredos de Estado. O Partido Comunista Chinês, há bem pouco tempo atrás, ele elaborou um documento chamado Estado Atual da Esfera Ideológica Chinesa. Um documento com muitas e muitas páginas. Esse documento ele traça planos e metas para dominação mundial. É um documento, meus amigos. Esse documento existe. Só que era um documento interno chinês, só para o partido, só para os militares chineses, e acabou caindo na mão dessa jornalista que divulgou. Ela foi presa. Ela está presa. Então, assim, um plano com metas para dominação mundial. É muito longo esse documento, mas o Alcione, ele cita o item 9 desse documento, que trata de ideologia e ameaças globais ao comunismo chinês. Então, olha só. Ideologias e ameaças globais, quer dizer, tudo que vem do mundo contra a China. São 7 as ameaças que a China identifica nesse documento, nesse item 9. Vamos lá. Ameaça. Estado de Direito, que nada mais é do que a democracia. Ameaça. A sociedade civil no mundo. Porque eles não querem uma sociedade civil. Eles querem uma sociedade que não seja civil, dominada por militares. Outra ameaça, liberdade de imprensa. Outra ameaça, histórias mentirosas sobre o Partido Comunista Chinês, contadas aí pelo mundo. Eles chamam de histórias mentirosas. Valores universais. Visão de liberdade do povo e da mídia. E, por fim, o constitucionalismo. As leis. Eles querem um mundo com as leis do Partido Comunista Chinês. Bom, dentre tudo isso, tem a proibição de ensino de temas que vão contra tudo isso e o controle da internet. A China quer o controle da internet, como ela já faz lá, e ela quer a proibição de temas que vão contra o comunismo. Então, assim, esse documento é um documento de convocação. Eles querem criar uma corrente de pensamento ideológico mundial da forma como eles pensam. É dessa forma que eles imaginam dominar o mundo. E aí, meus amigos, nós temos outras 4 ideologias que eles entendem, e que eu queria muito colocar o vídeo, um pedaço do vídeo do Alcione. Vamos ver se eu consigo. Preste atenção nos itens relacionados ao que eles classificam como perigo real e imediato no item ideologia em relação à China. Item 1. Fortalecer a liderança na esfera ideológica.
membros do Partido Comunista e o governo, em todos os níveis, devem ter plena consciência de que as lutas na esfera ideológica são perpétuas, complexas e excruciantes. Tornar o trabalho na esfera ideológica uma alta prioridade em sua agenda diária. Analisar e estudar rotineiramente novos desenvolvimentos na esfera ideológica. Reagir com rapidez e eficácia e resolver preventivamente todos os problemas que surjam na esfera ideológica. Item 2. Oriente nossos membros e líderes do Partido Comunista a distinguir entre teorias verdadeiras e falsas. Os membros do Partido Comunista, especialmente os líderes de alto nível, devem tornar-se hábeis em resolver os problemas da perspectiva política, geral, estratégica e teórica. Devemos ter uma abordagem firme e uma postura clara em relação aos principais princípios políticos. Devemos manter uma disciplina rígida e clara, mantendo uma unidade de alto nível com o Comitê Central do Partido Comunista sob a liderança do secretário-geral Xi Jinping, hoje o presidente da China, em pensamento, posição, política e ação. Item 3. No quesito preocupação e diretrizes na esfera ideológica. Item 3. Adesão inabalável ao princípio do controle da imprensa, da mídia, pelo Partido Comunista Chinês. O princípio do controle da mídia do Partido Comunista decorre do nosso sistema político e da natureza da nossa mídia. Devemos manter a direção política correta. Devemos nos apegar firmemente ao princípio do espírito e da responsabilidade social do partido, da mídia, e que, em questões políticas, ele deve ter um só coração e mente com o Partido Comunista. Precisamos fortalecer a educação na perspectiva marxista da mídia. Eles querem uma mídia marxista, para garantir que a liderança da mídia esteja sempre firmemente controlada por alguém que mantenha uma ideologia idêntica ao Comitê Central do Partido Comunista. Item 4. Conscientemente fortaleça a administração do campo de batalha ideológica. Devemos reforçar nossa gestão de todos os tipos e níveis de propaganda na frente cultural, aperfeiçoar e executar sistemas administrativos relacionados e não permitir absolutamente nenhuma oportunidade ou meios de disseminar pensamentos ou pontos de vistas incorretos em relação às verdades do Partido Comunista. Implementar conscientemente a decisão do Comitê Permanente do Congresso Popular Nacional sobre fortalecer a proteção das informações nas redes sociais. Preste muita atenção nisso. Fortalecer a orientação da opinião pública na internet e, atenção você, purificar o ambiente da opinião pública na internet. Meus amigos, eu quando soube desse documento, né, eu fiquei estarrecido. Eu fiquei muito preocupado. E assim, essa senhora, essa jornalista está presa, porque ela divulgou isso. Então o regime lá é forte. É um regime complicado. É muito preocupante. Tudo isso que nós estamos vendo, essa questão da China com o Brasil e com o mundo, é muito preocupante. Porque se nós nos vendermos para a China, nós seremos um país produtor a mando deles. E, na minha opinião, a nossa chance de que isso não aconteça, ou que isso aconteça bem mais para frente, é nós continuarmos com um governo de direita.
que não vai se vender facilmente ou não vai se corromper facilmente a um modelo rico, endinheirado e que gosta de corromper. Hoje nós temos um governo que pode não ser o melhor, mas está longe de ser o pior. Acreditem. Longe de ser o pior. E, infelizmente, nós temos uma boa parcela da população que não consegue enxergar isso. Eles conseguem enxergar o Bolsonaro, a figura dele, o cara que fala palavrão, o cara que não é tão popular, que não é tão articulado, mas eles não conseguem enxergar o que está por trás dessa campanha toda contra o Bolsonaro. E é isso que nós, pessoas de direita, pessoas formadoras de opinião, devemos tentar levar essa informação para quem ainda está em dúvida. Porque eu não acredito que a gente consiga mudar esse que já está aí convencido de jeito nenhum. Esse aí já era. Esse aí não adianta, nós não vamos conseguir mudar. Mas existe uma fatia muito grande de pessoas que ainda são influenciáveis. Pessoas que nós, formadores de opinião, podemos conseguir trabalhar com muita informação e informação verdadeira o que pode acontecer com o Brasil. Então, meus amigos, nós temos o papel de tentar levar essa informação, essa realidade, para as pessoas que ainda estão em dúvida, para aquelas que são mais influenciáveis, para aquelas que ainda acreditam que o problema é o Bolsonaro. Compreendem? O problema não é o Bolsonaro. Né? Essa facção da esquerda está tentando levar essa linha de raciocínio para que as pessoas entendam que o problema é o Bolsonaro. Não é, meus amigos. Bolsonaro é uma pessoa que está lá travando tudo. Só que qualquer outra pessoa de direita seria travada tanto quanto ou mais do que Bolsonaro. O problema é a direita no poder. E não Bolsonaro. Então nós temos, na minha opinião, a obrigação de trabalhar isso, de levar essa informação e essa verdade para as pessoas, para que elas possam entender o que virá se a China nos comprar. O que virá se voltarem ao poder aqui no Brasil as pessoas que se vendem facilmente. Compreendem o risco, o problema que nós estamos vivendo? Muito obrigado, um abraço a todos, obrigado aos meus padrinhos. Quem desejar apadrinhar aqui o Dirceu e o canal, sejam bem-vindos. Vão até o site, lá no nosso site vocês vão encontrar todas as informações para isso. Abraço, até quarta-feira. Quarta-feira, 21 horas, estaremos de volta com outro tema, provavelmente com uma convidada. Quero trazer aqui uma convidada para nós falarmos sobre o momento atual político no Brasil. Aí nós vamos falar das questões internas do Brasil, das questões políticas atuais. Eu não vou dizer o nome ainda porque não está confirmado, mas quarta-feira, 21 horas, estaremos aqui também falando sobre política, mas agora no Brasil. Obrigado, um grande abraço, sejam bem-vindos. Até quarta-feira.